Agora, irmãos, sem mais delongas, nós vamos estar adentrando para a ministração da palavra de Deus. Nós queremos convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 3. Nós vamos estar lendo alguns versículos para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos acharam? Vamos ler. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançando-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Meus queridos, nós temos lido um texto aonde vai narrar aqui um momento na vida dos apóstolos. Esse momento que os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam aqui vivenciando, irmãos. Foi um momento meio que um momento que eles estavam desanimados, um momento que eles estavam entristecidos, um momento que eles estavam preocupados, aonde se passava na sua mente, na sua cabeça, que o que seriam deles daquele momento em diante. Observamos, querido, que quando Jesus ele inicia o seu ministério, Jesus ele vai escolhendo alguns homens. E quando Jesus escolhe esses homens, a Bíblia é enfática em dizer que foram 12 homens. E dentre esses 12 homens havia ali Pedro. Pedro, irmãos, a Bíblia vai também ser enfática em falar acerca do comportamento de Pedro. Pedro, ele era uma pessoa colérica. Pedro, ele era uma pessoa explosiva. Pedro, irmãos, ele era uma pessoa que se pisasse no calo dele, né? Misericórdia. Mas Jesus escolhe ele. Glória a Deus. Jesus, ele escolhe Pedro. Observamos, querido, que Jesus ele pega esses homens que ele escolheu a dedo e falou assim: olha, agora vocês, a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixe, mas vocês vão ser pescadores de quê, irmãos? De almas, de homens, não é isso? Louvado seja Deus. Então Jesus ele escolhe esses homens, e Jesus, aleluia, fala para eles: olha, a partir de hoje vocês não vão mais ser
pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens, de almas. Louvado seja Deus. E observamos, querido, que durante o ministério de Jesus, Jesus sempre procurou ensiná-los. Jesus sempre procurou ali, irmãos, adverti-los acerca do seu comportamento. Jesus foi moldando a vida deles. Jesus foi falando acerca do reino dos céus. Jesus foi falando acerca, aleluia, do amor ao próximo. Jesus foi ali, irmãos, trazendo, aleluia, a mente, ao coração daqueles homens, irmãos, que eles teriam que ter um compromisso com Deus, que a partir daquele momento as suas vidas não seriam mais a mesma, e que eles precisavam ali cumprir com aquilo que Deus, aleluia, já tinha estado delegado a eles. E observamos, querido, que Jesus, aleluia, ele passa durante o seu período de vida, ou seja, o seu período de ministério, 3 anos e meio aproximadamente. Jesus vai ali ensinando, Jesus vai moldando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Observamos, irmãos, como eu disse, que a Bíblia é enfática em dizer o comportamento de Pedro. A Bíblia vai falar como é que era Pedro. E Pedro, irmãos, em algumas situações, observamos, querido, que Pedro chegou, aleluia, em uma situação quando Jesus falou que ele era Jesus, que Jesus passaria pela morte, né, que Jesus seria preso, que Jesus, né, iria ser, né, morto. Aí, irmãos, Pedro, ele chega e diz: não, peraí, não, o Senhor não pode passar por isso, não, o Senhor não pode, nós não vamos permitir isso. Jamais o Senhor vai passar por isso. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, Satanás, para trás de mim. Por que, irmão, Jesus falou isso? Porque Jesus tinha uma missão. Era necessário Jesus morrer, era necessário Jesus padecer, porque havia um propósito de salvação. Se Jesus não morresse, se Jesus não passasse por tudo aquilo que ele passou na cruz do Calvário, irmãos, Jesus, aleluia, ou seja, não havia salvação, não havia remissão de pecados, não havia, irmãos, vida eterna. Então observamos, querido, que quando Pedro ele vai dizer isso, Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Né? Interessante, irmãos, que parece que a intenção de Pedro parecia ser boa, né? Mas Jesus entendeu ali, irmãos, que ali havia uma ação inimiga. Então a gente entende que Pedro, irmãos, por algumas vezes dava lugar para o inimigo. Algumas vezes Pedro, irmãos, ele dava liberdade para que o inimigo usasse a sua vida. Por exemplo, irmãos, Jesus chegou para Pedro e diz: olha, Pedro, o diabo ele quer fazer o quê? Ciranda de você, ele quer fazer com que ele quer cirandar com a sua vida. Glória a Deus. E eu tenho orado ao Pai para que ele não permita isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, Jesus preocupado com Pedro. Nós vemos aqui, irmão, Jesus, né, falando a Pedro para que Pedro ele ficasse atento, para que Pedro ficasse vigilante. Observamos, querido, que uma outra situação, aleluia, Pedro ele vai dizer, irmãos, para Jesus, né? Ele vai dizer para Jesus que Jesus ele precisava, irmãos, tomar cuidado, porque, né, os samaritanos, melhor dizendo, os judeus estavam querendo matar Jesus. Aí Jesus fala assim: não, é necessário que eu precise passar, é necessário que eu vá. Então observamos, querido, que por mais que Jesus ensinava, Pedro não entendia, Pedro não compreendia. Só que Deus, ou melhor, Jesus ainda insistia na vida de Pedro. Jesus, ele não desistiu de Pedro. Por quê? Porque Jesus tinha escolhido Pedro para um propósito. Louvado seja Deus. E nós observamos, querido, que quando Jesus ele estava para ser preso, o que acontece, irmãos, após a oração? Jesus ele vai
né, juntamente com seus discípulos. De repente vem os soldados chegam e falam assim, olha, né, vem com Judas, né, que traía Jesus. E aí, irmãos, quando Malco ele vai prender Jesus para levar cativo, o que acontece? Pedro tira a espada da bainha, né, e corta a orelha de Malco. Aí Jesus olha aquela situação, pega a orelha de Malco, coloca no lugar novamente, olha para Pedro e diz, olha Pedro, que com ferro ferre, ou melhor, que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, se você está fazendo mal, você vai colher o mal. Jesus está ali ensinando para Pedro que não deve pagar o mal com o mal. Glória a Deus. Então observamos, querido, que em algumas situações, Pedro, ele estava ali, irmãos, sem entender o propósito de Jesus na vida dele e também sem entender o propósito da salvação. Porém, querido, mesmo Pedro dando trabalho, mesmo Pedro sendo ali, irmãos, desconvertido, aleluia, Jesus ainda insistia na vida de Pedro. Louvado seja Deus. Aleluia. A nossa irmã Maria Moura falou aqui que a nossa irmã ela insistiu. Por quê, irmãos? Porque a gente entende, irmãos, que devemos aprender com Jesus. Nós não devemos desistir de uma alma. Nós não devemos desistir de uma pessoa. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Jesus ele nos traz este ensinamento. Aleluia. Eu e você não podemos desistir, irmãos, de alguém. Por mais que alguém diga, esse não tem jeito, esse não tem solução. Mas para Jesus tem jeito. Louvado seja Deus. Para Jesus tem jeito. Eu disse aqui domingo, irmãos, que, aleluia, alguém dizia, isso aí já não tem mais jeito. Mas Jesus deu jeito na minha vida. Louvado seja Deus. Meu Deus. Então nós vemos, querido, que quando, aleluia, Pedro, ele passa por toda aquela situação, ou seja, mesmo Jesus repreendendo, mesmo Jesus chamando a atenção dele, mesmo Jesus ensinando Pedro, irmãos, em algumas situações ele saía do lugar, ele não compreendia a vontade de Deus, mas também existiam momentos, irmãos, que Pedro era usado por Deus. Existia um momento que Pedro, irmãos, também fazia a diferença. Ou seja, nem tudo está perdido, louvado seja Deus. Aleluia. Bem sabemos, querido, que nós somos compostos por defeitos, falhas. Nós somos falhos, irmãos. Cada um de nós aqui somos falhos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas também sabemos, querido, que em nós existe alguma qualidade, existe alguma virtude, louvado seja Deus. E essas qualidades que Deus proporciona em nossas vidas, aleluia, devemos colocar ela em prática para que possamos também fazer a diferença. Glória a Deus. Em uma situação, Jesus perguntou para os discípulos, olha, o que é que estão falando de mim? Né? O que é que as pessoas estão falando de mim? Aí os discípulos estão dizendo de você que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que é o profeta, né? Aí Jesus perguntou para eles, mas e vocês? O que vocês acham de mim? Aí Pedro fala assim, olha, o Senhor é o Filho de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, o Senhor é o Messias. Aleluia, a qual, né, a palavra de Deus tem se cumprido, a qual a profecia tem se cumprido. O Senhor é o Messias, é o Filho de Deus. Aleluia. Aí Jesus fala para Pedro, olha Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, aleluia, mas sim o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então observamos, irmãos, que em algumas situações Pedro se destacava, mas observamos também, querido, que Pedro, né, sempre ele dava um deslize. Mas mesmo diante dos deslizes que Pedro dava, Jesus não desistia de Pedro. Observamos, querido, que Jesus ele é crucificado, Jesus ele é morto e Jesus é enterrado. Após o terceiro dia, irmãos, Jesus ressuscita. Louvado seja Deus. E observamos, querido, que durante esse período que Jesus estava morto, que
Jesus estava lá no túmulo, aleluia, antes de ressuscitar, irmãos, os discípulos ficaram preocupados. E agora, o que será das nossas vidas? Né? Porque os judeus estavam perseguindo aqueles que andavam com Jesus. Os romanos estavam perseguindo aqueles que andavam com Jesus. E agora, o que será das nossas vidas? Preocupados, os discípulos, eles se esconderam, irmãos. Eles ficaram enclausurados, eles ficaram dentro lá da caverna, dentro da casa, escondidos, né? Louvado seja Deus. Observamos, querido, que ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscita. A Bíblia diz, querido, que, aleluia, Maria Madalena, ela vai até o túmulo. Chega lá no túmulo, irmãos, o túmulo estava o quê? Vazio. Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Ela preocupada, de repente vê alguém e fala assim: é o jardineiro. E o jardineiro, ou seja, e ela fala assim: olha, jardineiro, cadê o meu mestre? Cadê, né, Jesus? Cadê o meu Senhor? Aleluia. Aí ela fala assim, ou melhor dizendo, aí Jesus fala para ela, fala assim: olha, sou eu. E quando Jesus fala, se manifesta para ela, aleluia, ela tenta abraçar Jesus. Jesus fala assim: calma, ainda não chegou o meu dia. Calma. Aí ela fica toda eufórica, toda alegre. Aleluia. E de repente, irmãos, Jesus fala para ela: olha, é o seguinte, você vai anunciar agora. Eu ressuscitei. Eu já não estou mais no túmulo. Aleluia. Agora você vai anunciar aos discípulos, louvado seja Deus. Você vai lá aos discípulos e fala que eu ressuscitei. Você fala que eu vou até eles. É interessante, querido, que Jesus é enfático em dizer, não somente os discípulos, pastor Bonfim, mas também Jesus fala assim: avisa também a Pedro. Pedro não era discípulo de Jesus? Sim ou não, irmãos? Sim, Pedro era discípulo de Jesus. Mas Jesus fala: avisa os discípulos que eu ressuscitei. Avisa os discípulos que eu vou até eles. Glória a Deus. Mas também avisa Pedro, louvado seja Deus. Avisa Pedro que eu também ressuscitei. Por quê? Porque eles estavam ali, irmãos, escondidos, eles estavam desanimados. E para ser sincero, queridos, quem é que se alegra com a morte de alguém? Principalmente um ente querido, principalmente uma pessoa próxima. Quem é que se alegra, irmãos? Ninguém. Então nós imaginamos aqui, irmãos, os discípulos, eles que andavam com Jesus, eles que se alegravam com Jesus, eles que tinham um amor profundo por Jesus, e de repente vê toda aquela cena, aquela perseguição, aquela judiação que fizeram com Jesus, e de repente vê Jesus morto, o seu mestre, o seu Senhor. Eles veem ali Jesus crucificado. Aleluia. Então a mente daqueles homens, irmãos, estavam dilacerada, estavam acabada. Eles estavam ali pensando: já não tem mais jeito para nossas vidas. O nosso mestre morreu. Glória a Deus. Mas Jesus, irmãos, quando ele ressuscitou, aleluia, ele trouxe ânimo para que eles pudessem prosseguir, louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui, queridos, que quando Jesus ele fala aos discípulos, observamos que Jesus ainda anda pelo período de 40 dias ainda, após a sua ressurreição, ainda fica 40 dias com os discípulos, né, fazendo ali, digamos, uma reciclagem, né, fazendo ali com que os discípulos, eles voltassem o seu ânimo, louvado seja Deus, eles puderam ali testemunhar, irmãos, que de fato Jesus ressuscitou, o seu corpo estava ali glorificado, ali estava a marca, irmãos, aleluia, do cravo, ou seja, estava a marca ali, irmãos, aleluia, do seu sofrimento, aleluia, eles puderam ali presenciar, eles puderam ali ver de fato, aleluia, que Jesus tinha ressuscitado, louvado seja Deus. Aleluia. Mas observamos, querido, que, aleluia, no texto em apreço, onde nós lemos aqui, irmãos, no capítulo 21, nós vemos aqui os discípulos, né, eles reunidos, e observamos, querido, que Pedro, ele vai dizer para os discípulos: olha, eu vou pescar. Eu vou pescar.
E aqui, irmãos, é um ponto importante que eu quero aqui meditar juntamente com os irmãos. Glória a Deus, glória Para que os irmãos possam compreender o que Deus, Ele quer falar com você nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Observamos, querido, que Pedro, ele teve uma experiência com Jesus. Pedro, irmãos, ele era discípulo de Jesus. Pedro, irmãos, ele desfrutou das bênçãos de Jesus quando Jesus estava ali com ele. Pedro, ele teve experiência com Jesus, mesmo diante das suas fragilidades, mesmo diante dos seus erros. Pedro, ele desfrutou das bênçãos de Jesus. Louvado seja Deus. Mas chega aqui, irmãos, no capítulo 21, nós vemos um Pedro afastado, um Pedro desviado, um Pedro, irmãos, desanimado, um Pedro sem perspectiva. Nós vemos aqui um Pedro, irmãos, aonde ele chega e diz o seguinte: olha, eu vou pescar. Espera aí, pastor Wolfim, Jesus não tinha falado para eles que eles não iam mais pescar peixes? Sim ou não, irmãos? Jesus tinha falado para eles não pescar mais peixe, que eles iriam ser o quê? Pescadores de homens, de almas. Mas Pedro, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou pescar. Irmãos, nós vemos aqui, queridos, que Deus, Ele não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer. Deus, Ele não quer perder a tua alma para o inferno. Louvado seja Deus. Deus, Ele não quer perder a tua alma para o inferno. Deus, Ele não quer perder a tua alma para o mundo. Deus tem um propósito na tua vida. Louvado seja Deus. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário não foi em vão, porque há um propósito de salvação para a tua vida. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui Pedro, ele recuando. Nós vemos aqui Pedro, ele desistindo. Nós vemos aqui Pedro, irmãos, querendo voltar para trás, voltar para as velhas práticas, fazer as mesmas coisas que ele fazia no passado. Interessante, queridos, é que ele, quando ele diz vou pescar, os discípulos vão dizer também: eu vou junto com você. Meu Deus. Eu vou junto com você. Devemos tomar muito cuidado, irmãos. Devemos tomar cuidado, aleluia, para que nós não venhamos, aleluia, ser maus exemplos. Para que nós não venhamos, irmãos, permitir com que vidas venham se afastar da presença de Deus. Observamos, querido, que quando eles falam: olha, nós vamos contigo, né? Louvado seja Deus. Diz assim: vou pescar. E disseram eles, os discípulos: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nada pescaram, nada conseguiram, irmãos, aquela noite. Interessante, irmãos, que havia homens ali que eram experientes em mar. Homens experientes em mar. Homens que sabiam, irmãos. O pastor já pescou? Já? Em alto mar. Então a gente observa, irmãos, que aquele que é pescador, ele sabe onde tem peixe. Ele sabe onde tem peixe. Ele fala assim: ó, vamos ali que ali tem peixe. Chega ali, ele pega peixe, né? Porque ele conhece o mar. Aqui eles passam a noite toda e não apanham nada, não pega nada. Sabe por quê, irmãos? Glória a Deus. Porque por mais que nós pensamos uma coisa, por mais que achamos que podemos, nós só podemos, irmãos, se Deus permitir. Glória a Deus. Nós só conseguimos se Deus permitir. Porque muitas das vezes, irmãos, quando a pessoa ela sai da direção de Deus, ela acha que vai conseguir, não consegue. Porque Deus não está permitindo. Pastor, mas Deus não quer ver minha alegria, Deus não quer ver meu prazer. Não, Deus, Ele quer ver sim seu prazer, quer ver a sua alegria, mas no centro da sua vontade, no centro da vontade de Deus. Aleluia. Porque as promessas de Deus só se cumprem, irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Eu sempre dizia, irmãos, quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu dizia assim, pastor, eu tenho promessa. Então, se eu tenho promessa, eu não vou morrer. Glória a Deus. Eu falava, tem um louvor que diz assim, quem tem promessa não morre, né? Não sei se os irmãos já ouviram cantar. Mas a gente vê, irmãos, que a gente pode evitar tantas coisas, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós podemos alcançar tantas coisas quando estamos no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que Pedro, ele estava fora da vontade de Deus, porque ele voltou para as velhas práticas. Ele desobedeceu àquela ordem de Jesus, que ele seria pescador de almas. E o que acontece? Pedro, ele vai tentar pescar peixe e não alcança. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, é que Jesus, ele aparece diante daquele cenário, diante daquela situação, porque ali eles estavam todos frustrados. Sabe, irmãos, aquela situação que quando a pessoa parece que a pessoa já está vivenciando uma dificuldade e de repente aparece outra dificuldade. Parece que quanto mais a pessoa tenta, mais não consegue. Já viu que quanto mais a pessoa coloca a mão, piora mais ainda? É o caso daquela mulher do fluxo de sangue que pregamos domingo passado aqui. Quanto mais a gente coloca a mão, parece que as coisas pioram. Aí a pessoa fica sem entender. Aí o crente fica sem entender, mas o que está acontecendo? Que será? Por que eu não consigo isso? Irmãos, entendamos nesta noite, aleluia, para que as promessas de Deus elas venham se cumprir nas nossas vidas. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, eu preciso obedecer o ide do Senhor. Eu preciso, irmãos, aleluia, fazer o querer do Senhor. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas observamos que o cenário já era um cenário triste, um cenário caótico, porque os discípulos tinham perdido Jesus de fato, irmãos. Era um cenário triste. Mas interessante, querido, que o que acontece? Quando você está doente, o que você faz? Você vai procurar o médico, não é isso? Quando você está doente, você vai procurar o médico. Quando você está desempregado, você vai procurar emprego. É isso. Ou seja, sempre nós vamos procurar o quê? Uma solução. Glória a Deus. Sempre nós vamos procurar algo que vai o quê? Mudar a situação. Interessante, querido, é que aqui não iria mudar a situação deles, pelo contrário, iria piorar. Por quê? A tristeza bateu, a preocupação bateu. Peraí, não conseguimos nada, estamos cansados. Só que Jesus chega, irmãos. Aleluia. E é aquele hino que a nossa irmã cantou aqui, né? Quando Jesus chega, algo diferente acontece, né? Louvado seja Deus. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aleluia. Estava Jesus chegando ali, irmãos, na praia. Gritou aí para eles: e aí, vocês pegaram alguma coisa? Não pegaram nada, não pegamos nada. Sabe por quê, irmãos? Não pegaram nada? Porque até então Jesus não estava presente. Até então eles não estavam ali, irmãos, no centro da vontade de Deus. Até então o Senhor não tinha se manifestado para eles. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o Senhor nesta noite está aqui, irmãos. Aleluia. Para se manifestar na tua vida. Louvado seja Deus. Se você crer, toma posse desta palavra. Louvado seja Deus. Aí eu vejo aqui, irmãos, Pedro, aleluia, ele fazendo aquilo que Jesus tinha mandado ele fazer. Por quê? Porque eles não tinham pescado nada. Porque eles não tinham conseguido nada. Interessante que eles não sabiam que era Jesus, mas eles obedeceram àquela voz. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos, aleluia, ouça a voz do Senhor nesta noite. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você tão somente ouvir a voz do Senhor, aleluia, ouça nesta noite, faça o querer de Deus.
faça a vontade do Senhor. Aleluia. Porque quando você estiver ouvindo a voz do Senhor, aleluia, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Louvado seja Deus. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo que muitas das vezes nós ouvimos vozes estranhas. Olha, para de ir lá. Para de orar. Para de fazer isso. Para de ser crente. Para de servir a Deus. Aleluia. É isso que acontece muitas das vezes. Vozes estranhas. Mas os discípulos, quando ele ouviu essa voz, irmãos, o que é que eles fizeram? Eles obedeceram, louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que eles pegaram peixes. Os peixes só vieram, irmãos. Os peixes só vieram porque eles obedeceram. Aqui, irmãos, não estou fazendo aqui chantagem, não estou fazendo chantagem. Estou dizendo aqui mediante a palavra de Deus. A tua bênção só vai chegar no momento que você obedecer a voz de Deus. Aleluia. Porque as bênçãos são consequência, irmãos, aleluia, da nossa obediência. As bênçãos de Deus são consequências das nossas obediências. Então, quando você obedecer a voz de Deus, irmãos, aleluia, a bênção vai chegar, louvado seja Deus. Os peixes só vieram, irmãos, porque eles obedeceram a voz de Jesus. Aleluia. Eles obedeceram, louvado seja Deus. E ali eles viram, irmãos, que era Jesus que estava diante deles. Aleluia. O que eu quero dizer nesta noite, aleluia, para o meu e teu coração, o Senhor Jesus está aqui presente. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que você veio para cá, aleluia, porque você precisa de um milagre. Louvado seja Deus. Deus, Ele conhece a tua dor. Deus, Ele sabe, aleluia, o que você precisa. Aleluia. Então, nesta noite, deixa de ouvir vozes estranhas e ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque no momento que você estiver ouvindo, o Senhor, aleluia, vai